Bom dia a todos. Olha, vamos falar sobre batalha espiritual. E tem tanta bobagem que é feita, ensinada e falada a esse respeito, que nada tem a ver com a Bíblia. Nada tem a ver com o ensino de Cristo, com a prática apostólica, nada. E está por aí. E faz sucesso. E a gente vai examinar esse tema como ponto de partida para você ter uma boa consciência sobre batalha espiritual à luz da Bíblia. É preciso observar as três grandes batalhas que a Bíblia descreve. São as batalhas mais importantes da história da humanidade. As três estão registradas na Bíblia. E entender cada uma delas e a relação entre elas e aonde nós estamos nisso tudo é fundamental. Primeira batalha, aquela que aconteceu no Jardim do Éden, onde o ser humano travou uma batalha ali com Satanás. Satanás veio para tentar. E o que aconteceu é que Adão, Eva, nossos primeiros pais, os nossos antepassados, eles caíram na lábia, no engano, nas maquinações diabólicas, e as consequências foram drásticas. Doença, morte, separação de Deus. O ser humano foi expulso do paraíso, mas Deus não abandonou a humanidade. Já no jardim, com a sentença, com os juízos, veio também uma promessa, que nasceria um dia um descendente de mulher que também travaria o quê? Uma batalha com a serpente. Seu calcanhar seria atingido, mas ele pisaria, esse descendente de mulher pisaria a cabeça da serpente. Aí já estamos falando do quê? Da segunda grande batalha. A batalha da cruz. Ao contrário do primeiro Adão, que caiu, o segundo Adão, esse descendente de mulher, ele vai vencer todas aquelas tentações, e na cruz ele vence principados, potestades, ele triunfa sobre tudo na cruz, revertendo a maldição da morte, trazendo vida eterna, trazendo cura, trazendo bênção, trazendo reconciliação. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, Deus coloca lá 2 anjos que impedem a entrada de Adão e Eva no jardim. Quando Deus pede para construir um tabernáculo e posteriormente um templo, ele diz que tem um lugar no templo, que é o Santo dos Santos, que esse lugar é um lugar onde o homem não deve entrar, não pode entrar por causa da pecaminosidade. E como sinal de alerta, o que nós temos? O véu, e nesse véu tem o desenho exatamente de 2 anjos com espadas nas mãos, que representam aqueles anjos que impedem que o homem entre no jardim do Éden. Essa figura de linguagem que reporta lá ao Éden, está ali. E o que acontece quando Cristo morre? O véu do templo se rasga e nós temos acesso de volta ao paraíso, à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Você está entendendo? Então o que Cristo conquistou na cruz. Agora, uma outra batalha é importante a gente trazer, porque se a gente só ficar com essas duas, a gente vai ter problema. Vai ter problema porque nós vamos nos tornar triunfalistas e não tem para ninguém, não tem problema, não tem gripe, não tem resfriado, não tem dor de cabeça, repreende tudo, sai tudo. É um mar de rosa a vida. Tem uma terceira batalha que precisamos entender que ela se faz necessária, ela é importante e ela está por vir. É a batalha final, que é quando Cristo regressa e com o sopro da sua boca destrói todo inimigo, o último inimigo, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, né? Que é necessário que Cristo reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. E a morte será tragada pela vitória. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, se dirá naquele dia: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória.
Então, a vitória sobre a morte, num certo sentido, foi conquistada na cruz, mas será efetivada, plenamente vista e manifesta na segunda vida. A gente vive no intervalo entre a batalha da cruz e a batalha final. Não entender isso é ficar confuso e atrapalhado. Significa o quê? Que existe muita coisa que nós já temos como cristãos, porque Cristo já venceu. Mas existe tantas outras que ainda aguardamos. Veja que a esperança é uma das 3 maiores virtudes cristãs. Quanto que temos que esperar, perseverar, ter paciência para coisas que muitas vezes vão acontecer ainda nessa vida, mas num tempo futuro, mas tantas outras coisas que só vão acontecer na batalha final. A vitória sobre a morte. Uma vez eu vi uma propaganda de uma igreja, unção de Esther para beleza. Então, se você tem rugas, estrias, aquelas outras coisas assim, olha, venha, porque você vai ser ungido com unção da beleza. Vai resolver o problema da velhice. Gente, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Vamos lá, resolver tudo, né? Então Cristo já veio, conquistou, então agora é céu na terra, todos os sonhos realizados numa ação da fé. E onde é que fica a esperança? Esperança é uma virtude porque nós ainda temos que esperar e ser pacientes, ainda vamos sofrer. Na primeira batalha, o homem tomou o chapéu, a humanidade perdeu, foi de goleada, hein? Tomamos o bonde, foi 7-1, não, foi 7-0, nem um umzinho não teve, né? Foi um negócio humilhante. Fomos humilhados. Agora, quando Cristo veio, também foi de goleada. Ele venceu e não teve para ninguém. Então, tivemos essa vitória, e Paulo fala dela nos primeiros capítulos de Efésios. Deus abençoa a igreja. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo, assentados juntamente com Ele, acima de todo principado e potestade. Nós não éramos povo, agora somos povo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Todas essas ideias da bênção que nós temos em Cristo, Ele declara ali. Aí é que ele entra no capítulo 6. A ideia do capítulo 6 é mostrar, olha, tudo isso que eu disse é verdade. Jesus já venceu, nos trouxe todas essas bênçãos, mas você vai ser atacado. Você vai ter aflição. O inimigo vai tentar te derrubar. Mantenha-se firme em tudo aquilo que Cristo já te proporcionou. Na Segunda Guerra Mundial, naquela batalha da Normandia, que é chamada o Dia D. Dia D porque é a batalha decisiva, a mais importante. A partir daquele momento, as forças inimigas não tinham mais poder, força para reverter o quadro. Só que aquela não foi a última batalha. O inimigo não reconheceu sua derrota, não levantou a bandeira branca, não se rendeu, insistiu, ainda que não tivesse a menor esperança de vitória. A nossa luta que a gente tem hoje, ela é aquele tipo de batalha que continua contra um inimigo derrotado. Por isso é dito que nós já somos mais do que vencedores nessa luta, porque Cristo já venceu. Todo o poder me foi dado, portanto, ide. A gente vai na força e no poder desse que é todo poderoso. Não é legal isso? Então, mas temos que batalhar. A última batalha da Segunda Guerra Mundial não foi aquela, mas aquela foi a mais importante. Outras batalhas aconteceram até a última, até que foi declarado o fim da guerra e o inimigo se rendeu totalmente. Foi lá na cruz que Cristo venceu os principados, as potestades, todos esses inimigos que a gente vai encontrar aqui, que continuam sendo nossos inimigos. Eles continuam se levantando contra nós, mas Cristo já venceu a eles, só que nós corremos riscos se não permanecermos em Cristo. Por isso a importância de estar firme. Vamos dar uma olhada lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Por que a gente tem que se revestir da armadura? Para
poderdes ficar firmes. Isso é muito importante entender. Todo esse texto tem a ver com permanecermos firmes. Todo esse texto tem a ver com o inimigo nos atacando e não a gente atacando o inimigo. Que coisa! Sabia disso? Todo esse texto tem a ver com uma armadura de defesa e não uma armadura de ataque propriamente dita. Uma armadura de defesa, porque o propósito da armadura é o quê? Permanecer firme. Mas não é só nesse texto que ele fala. Vamos continuar lendo, você vai encontrar isso repetido várias vezes. Permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para quê? Para que possais resistir. Sinônimo de ficar firme. 2 vezes já foi dito que o propósito da armadura é manter posição, permanecer, resistir. Quem é que está atacando? O inimigo. E você está mantendo posição, firme, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer. Olha a ideia aqui, mais uma vez repetida. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. A preocupação do apóstolo Paulo é que os cristãos vão ser atacados e eles precisam da armadura para permanecerem, para resistirem, para vencerem os ataques do inimigo. Está claro aqui? Isso aqui é muito enfático. Ele coloca isso como propósito da armadura. Só que na batalha espiritual, eles usam o mesmo texto com um propósito completamente distinto. E com práticas que nada tem a ver com a Escritura Sagrada. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, que estão vindo contra nós. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra que Jesus resiste à tentação usando a palavra de Deus, essa espada do Espírito. Ele resiste à tentação. No deserto também o ataque foi do inimigo contra Cristo, e ele venceu desta forma, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Então essa palavra perseverar, ficar firme, resistir, é a que se repete. Paulo então está preocupado que você se revista de toda a armadura de Deus. Reparou que nessa armadura não tem nenhuma proteção para as costas? Você não pode dar as costas para ele. Isso aqui a gente encara de frente, né? O inimigo a gente encara de frente. Não, só uma observaçãozinha básica, né? O inimigo a gente encara de frente. Não foge do inimigo, não é para fugir, para encarar e resistir. Resistir fortalecido na força daquele que já venceu o inimigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é na força do Cristo que já venceu o inimigo que nós nos apegamos. Veja a relação de coisas tão fundamentais, tão importantes, que estão acontecendo agora no Novo Testamento, essa nova aliança, e a relação dela com a antiga, mostrando que aquilo que a antiga aliança praticava está agora se cumprindo plenamente na nova aliança. Tudo apontava para Cristo. Por isso Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. O que acontece em Pentecostes? O que é o Pentecostes? É a festa das colheitas, dos primeiros frutos, chamado também das primícias. Que curioso isso. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, e que um dia, na segunda vinda de Cristo, teremos a colheita completa. No dia de Pentecostes, tem o derramado do Espírito, que é o penhor da nossa herança completa.
é a garantia daquilo que será um dia pleno, totalmente nosso. Olha que coisa linda. No dia de Pentecostes, que é a festa das primícias, dos primeiros frutos, temos o nascimento da igreja com o derramado do Espírito Santo. E o que é que significa? Significa que nós já experimentamos os poderes do mundo vindouro. Nós já experimentamos uma porção do céu aqui na terra, os primeiros frutos. Por isso, o fruto do Espírito é alegria. A festa das primícias é uma festa mesmo de muita alegria. A gente já está começando a comer, a gente já está começando a experimentar. É maravilhoso, só que de repente a gente pode se empolgar. Por isso que eu achar que agora atropela os processos. Ainda a segunda vinda está por vir, temos que esperar, mas já gozamos, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, já antecipamos, já somos novas criaturas, mas ainda habitamos num corpo mortal e corruptível. Está entendendo? Temos o quê? Os primeiros frutos. Aliás, Jesus fala algumas coisas assim, ele fala assim, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, de repente, a gente vive essa tensão entre uma coisa em nós já é nova e a outra ainda é velha. Não é isso, não? Uma coisa em nós já é outra, a gente já é nova criatura num sentido, mas continua velha em outro. Uma tensão. Vivemos nesse mundo numa tensão entre o que é novo e aquilo que é velho, uma guerra, uma batalha, e por aí vai. Né? Então, mas as primícias, essa ideia dos primeiros frutos, você tem que guardar. É isso que nós temos hoje, os primeiros frutos, mas não temos a colheita completa. Ela ainda está por vir. Entendeu isso? Olha só, esse é o panorama. Se você se localizar nisso, aí você tem uma boa base bíblica. Você já tem, eu diria assim, uma cosmovisão bíblica da batalha espiritual. Porque senão vai ser o erro da teologia da prosperidade. Tudo decreta, tudo toma posse, tudo é para já. Né? Não espero nada, não tem esperança como virtude. Isso não, na verdade, isso não se realiza, é falsa essa mensagem e as pessoas que vivem nisso acabam sempre quebrando a cara, se desiludindo, se desapontando. E além da exploração financeira que as pessoas, os mercenários fazem dessa mensagem. E é por quê? Porque não entende que o céu ainda não veio, a segunda vinda não aconteceu. Ela está por vir. Portanto, a gente ainda chora, sofre, a natureza geme, suporta angústias até agora, mas não só ela, nós também gememos, aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É o dia da segunda vinda de Cristo, o dia da ressurreição dos mortos. Ainda habitamos numa tenda frágil, é decadente o nosso corpo. Você gosta dele, você trata, você dá uma garibada aí, mas está com os dias contados, não é não? Você vai lá para Efésios e percebe que a preocupação de Paulo ali não é com mapeamento geográfico da região para saber onde é que os demônios estão. Tem um pastor brasileiro lá de Santa Catarina, entendendo que os animais marcam território através da urina. Ele pegou a urina ungida dele, santa, fez um reservatório da sua urina abençoada. O pastor que vai marcar território pegou um helicóptero, contratou um helicóptero, sobrevoou a cidade e regou assim, marcando território. Isso aí é a ideia de que os espíritos malignos que saiam aqui é meu. Carne fora. Gente, estou falando, isso aconteceu. Então, aconteceu. Então, não tem nada com a Bíblia, não tem nada a ver na Bíblia, mas o cara está navegando, está
Alguém pode estar dizendo assim, não dá ideia disso. Não dá ideia. Talvez ele pode sair de moto, né? Saindo de moto aí, percorrendo as ruas, marcando território, cada esquina, um negócio meio doido. Então o que eles fazem? Como é que eu posso saber onde é que estão os demônios? Onde é que está o trono? Porque eu tenho que saber onde está o trono. Tenho que saber qual é o nome dos demônios. Então, se eu conheço o seu nome, tenho poder sobre você, demônio tal e tal, chamo pelo nome e já domino a pessoa. Então, um negócio mais místico, que caminha por esse lado, gnóstico, e vamos evangelizar tal cidade. O grupo vai caminhar pela cidade, e aí você vai ter que ter o dom. Olha, eu vou dizer um negócio que eu lembro isso é meio espírita. Por quê? Porque eu vejo as pessoas sensitivas, os espíritos, fazendo coisas parecidas. Eles entram numa casa mal assombrada, eles andam pela casa, em determinado lugar eles param e sentem uma energia negativa vindo daquele ponto. O espiritismo faz isso. E aí, vamos bombardear com energia positiva, repreender, fazer qualquer coisa. O espiritismo faz esse tipo de limpeza do ambiente, né? E eles caminham. Você vai orando pela cidade, você tem dificuldade de orar. Vai sentir uma dificuldade de orar, o grupo vai sentir que tem dificuldade. É ali o trono de Satanás. E aí o que nós vamos fazer? Descobrir os nomes dos demônios e bombardear e falar com os demônios e travar uma batalha com os demônios e tentar expulsar. E a partir daí, vamos declarar que esta cidade pertence a Jesus. Não tem aquele episódio em que Paulo diz que Satanás o resistiu? Não foi? Queria ir para tal lugar e o diabo me pediu, não quis que eu fosse. Paulo foi? Não foi. Perdeu para o diabo? Não, ele mandou Timóteo. Ele deu um jeito. Mas está lá na Bíblia. Ele enganou, né? Ele não fez agora diabo, eu vou passar por cima. Então. Está na Bíblia. O diabo me impediu de ir. Acabou não indo. Fraqueza de fé, não batalhou, não fez o mapeamento, não trombou com o diabo, não atropelou a ele, mas mandou o Timóteo, deu um jeito, o evangelho chegou lá. O espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ele orou 3 vezes para ficar livre dele, não orou? Está na batalha espiritual, está orando, ele quer a cura, mas de repente Deus se comunica e diz: a minha graça te basta, e sou eu que estou nesse negócio aí. E a gente pensava que tudo quanto era doença é do diabo, não é? Não é esse conceito que eles têm? Doença é do diabo, coisa ruim é do diabo, tudo é do diabo, tudo é um demônio. Aliás, cada doença tem um demônio por trás de cada uma delas. Fica um negócio assim, cara, é demônio. Eles dizem que os crentes ficam endemoniados. A Bíblia dizia: o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus, o maligno não toca. E de repente a gente vê esse tipo de tese sendo desenvolvida aí. Isaías, que é muito citado, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, carregou sobre si. Baseado nisso, as pessoas já declaram: então, não posso ter mais dor, não posso ter mais enfermidade. Certamente, na segunda vinda de Cristo, nós não vamos ter mais nenhuma dor, nenhuma enfermidade, mas até lá, o que a gente tem são os primeiros frutos. Você pode ser curado num determinado momento, você pode ser abençoado, mas você continua no corpo que está em processo de morte. E isso de estar no corpo corruptível implica necessariamente, inevitavelmente, em doença. E o atestado de óbito das pessoas crentes revela que elas morreram de alguma espécie de doença. Ninguém morre de saúde. Então a gente não pode se iludir achando: ele carregou sobre si nossas enfermidades, nossas dores e agora não vou ter mais. Senão você vai entrar em conflito, porque você vai ter dor. Aliás, dor para todo dia, né? É uma topada aqui, outra aqui. Você lembra que você é humano, que dói, ainda dói. É a dor da alma. E a dor da alma? E a tristeza? Muito. No céu não vai ter mais tristeza.
Não vai ter mais. Aqui tem. Lá ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, mas a gente chega lá chorando muitas vezes. Chorando. A gente ainda, nessa trajetória nossa aqui, nós clamamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É um anseio de gente que sofre. É um anseio de alguém que busca justiça. É um anseio de alguém que ainda está sofrendo os ataques dos principados, das potestades, está sofrendo na carne. É uma luta. Então, se fosse o céu na terra, eu ia falar, Senhor, segura aí. Segura mais. O povo não ia cantar Maranata. A igreja que canta Maranata é uma igreja sofredora. É uma igreja que anseia, que ela não está usufruindo do céu na terra, ela está ansiando o céu, que o céu venha. Em Isaías, já no capítulo 1, ele faz esse tipo de uso de enfermidade como símbolo de pecado. Toda cabeça está enferma. Significa que toda cabeça tem algum tipo de praga, doença, câncer, sei lá o quê? Não, está enfermo espiritualmente. Então, a ideia também de que ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, leva em consideração a ideia de que enfermidade também significa pecado. Mas é claro que enfermidade ele cura hoje as pessoas, né? A gente tem muita experiência com cura, mas a cura não acontece 100% das vezes, tem muito a ver também com o propósito divino, com a fé, uma série de circunstâncias, e não é assim, quero e aconteço, tenho fé, e às vezes você vai ter que, como o apóstolo Paulo, ouvir de Deus, minha graça te basta, não vou curar não, tem um propósito nessa enfermidade aí, é para te manter humilde. Que coisa, né? Que coisa, transcende a lógica humana é assim o assado. Então é porque a gente está na tensão entre a primeira vinda e a segunda vinda, a batalha decisiva e a batalha final. Em termos de batalha espiritual, você deve reconhecer quem é o inimigo e qual é a sua força, o seu poder, para nem sobrevalorizar o inimigo, porque senão você vai acabar ficando em intimidade diante dele, e também para não subestimar também, senão você vai ficar muito sossegado em relação a ele é perigoso. O diabo, ele é inteligente, ele sabe jogar, ele dança conforme a música. Um livro muito bom a respeito das maquinações do diabo é O Diabo e o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Vale a pena ler esse livro, porque você vê, é meio assim, tem um diabo, tem um diabão e tem um diabinho. O diabo ainda seminarista. Tem o diabo velho de guerra. E tem o seminarista. E as instruções do diabo maior são... Cara, vale a pena ler esse livro. Vale a pena. Como é que o diabo trabalha com distração? Uma pessoa está sendo evangelizada, o diabo está tentando de tudo, então o demônio menor tentou de tudo para aquela pessoa não chegar àquele ponto de ela estar sendo convencida, prestes a se converter. E a sacada do diabo maior, essa aqui, é a última cartada. Simplesmente desviar a atenção da pessoa que estava firmada na palavra. É a hora do almoço, é a hora que rompe o estômago. Ele falou, agora não posso te ouvir, eu tenho que sair. Então, ele foi desviado, ele foi distraído, perdeu a sua atenção, saiu para o lado de fora, e aí, de repente, quando ele chega lá fora, ele estava sob o impacto da mensagem, prestes a se converter, agora interrompeu a conversa, depois eu converso com você, mais tarde e tal, mas ainda está abalado, mas quando ele chega na rua, ele vê o bondinho passando, ele vê, sabe, aquelas coisas do cotidiano, tal, já foi, já era, ele já está noutra. Normalmente não vem com cheirinho de enxofre, vem com um perfume bem bacana, sabe? O negócio do diabo é outro, ele sabe trabalhar. Se pessoa endemoniada é aquela que estribucha no chão, cai, se é isso que é endemoniamento, então a gente não tem muito disso na Europa e nem nos Estados Unidos. Lá o demônio não age. É que a questão é a seguinte,
Aonde o diabo vê que é vantagem manifestar-se nesse nível, ele manifesta. É uma questão cultural. Mas lá talvez tenha até mais demônio. Você pode ser possuído por ganância. Uma maneira do demônio te possuir. Por lascívia. Uma maneira de possessão, não tem dúvida nenhuma disso. É a maneira que o diabo está te possuindo. Ao amor, ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a mesquinhez, o medo, o pavor, qualquer coisa assim. Eu não estou chamando de cada uma dessas coisas necessariamente de demônio. Eu estou dizendo que, às vezes, o nosso conceito de estar possuído pode se ampliar. Só isso. Você pode estar possuído pela ganância, você pode estar possuído pelo ódio, pela violência, pela raiva, sabe? Essas coisas são obras do diabo. É que a gente fica limitado na ideia de possessão, sendo uma pessoa ali na igreja com os braços para trás, sem crescendo, aquela coisa toda. Você limitou, você restringiu, e isso é preconceituoso, porque isso faz com que se entenda pessoas endemoniadas e possuídas e tomadas pelo mal nesse nível. O Judas tinha sido tomado pelo mal e estava tomando a ceia. Possuído pelo diabo, estava tomando a ceia. Estava normal, conversando. Nem os outros companheiros estavam percebendo qualquer coisa nele. Inclusive o Pedro, o João ficaram com dúvida. Será que sou eu também? E aí Jesus chega, fala é esse aqui. E por que o diabo, você deixou o diabo tomar conta do seu coração? Vai lá, então faz o que você tem que fazer. Foi isso? Estava lá um cara tomado pelo mal. De repente vem um negócio vai cometer um crime, né? O ódio vai... O cara está tomado pelo mal. Eu vou expulsar isso, vou expulsar o demônio. Essa questão de libertação, daqui a pouco a gente tem que conversar um pouquinho melhor. Mas ele precisa certamente de libertação. Daquele sentimento, daquela coisa que está levando ele para uma desgraça. E para fazer a desgraça, às vezes, de outras pessoas. A escravidão dos vícios. Ele está escravo daquilo. Não é questão de um demônio, tem que repreender o demônio. Não é necessariamente isso, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de libertação. Perguntaram então para Deus Etioca onde que ela tinha aprendido os nomes dos demônios. E ela falou assim, foi com o endemoniado. O demônio que disse. Aí eu falei, quão confiável é o demônio para nos ir? Não, ô Deus Etioca. Mas como é que você se convenceu de que aquele diabo estava falando a verdade? Que ele não estava te enganando? Que ele estava dando nome falso? Você pega esses criminosos assim, normalmente eles andam até sem carteira. Aí você pergunta o nome dele, ele sempre dá um nome falso. Agora eu vou acreditar no diabo? Se eu não consigo acreditar nem nos bandidos que tem aqui. O diabo é muito mais... mentiroso, não é? Ele não é um mentiroso, o pai da mentira. Agora eu confio nele e ainda registro num livro os nomes dos demônios. Olha, são esses nomes mesmo, o diabo que me disse. Ué, se foi o diabo que te disse, você pode estar sendo engabelado, minha irmã. E o pior é que todo mundo embarcou nessa. Aí chama os demônios pelos mesmos nomes que é lá no inferno que eu vou aprender coisa. Aprender com Jesus, aos pés de Cristo é melhor. Não é não? Gente, perguntas. Lá nos evangelhos, uma experiência dos discípulos, né? Eles foram orar, e retornaram com a seguinte fala: Mestre, nós oramos para expulsar os demônios e eles não saíram. Aí Jesus disse assim: certas castas só sairá com Jesus com jejum e oração. Nos manuscritos mais antigos não tem a palavra jejum. Exato. Não tem. Então, Jesus não falou jejum. Posteriormente, alguém achou, mas oração só é pouco. Acho que esqueceram de colocar jejum e botaram o jejum ali. Não, somos contra jejum. Não somos contra. Pelo contrário, os metodistas são dos grupos que mais incentivados para jejuar quarta, sexta, toda semana e tal. Não, mas a ideia de que jejum que expulsa demônio é uma ideia equivocada. É que às vezes os discípulos não estão em comunhão devida com Cristo. A oração é falar com Deus, é comunhão com Deus, é comunhão com Cristo e tal. A ideia é de que eu não expulso o demônio por mim, não é? Eu tenho a força. Como eles começaram a expulsar demônios,
Pode ser que eles tenham se achado autoconfiantes no seu traquejo, na sua técnica de expulsar demônios. E nessa, um pouco mais distante de Cristo, tinha subido no monte, eles ficaram, tal, um pouco mais distantes dessa comunhão com Cristo, dessa conexão com Cristo, tentaram fazer isso na sua força. Pode ser, é uma tese. E na narrativa dá uma ideia de que eles acabam discutindo com os fariseus. Discutem, eles estão brigando, eles não estão num ambiente de espiritualidade, estão se sentindo superiores aos fariseus, porque são discípulos de Cristo, qualquer coisa assim. Então, o ambiente ali não é o mais espiritual. É isso que eu poderia dizer. Agora, eu acredito piamente que o menor dos crentes, diz Jesus, eu estou falando isso porque eu também tenho uma base em Cristo. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então, pensa num negócio desse. Então, não teria por que um discípulo de Jesus em Cristo não expulsar qualquer espécie de demônio, qualquer corja de demônios, de qualquer legião, o menor, porque está em Cristo. Então, estou enchendo a bola de vocês aí. Vai com fé, vai com confiança em oração, mas entenda que é oração, ou seja, é eu e Deus, é eu e Cristo, é Cristo em mim. Aí a gente expulsa. Penso por aí. Agora, não é que o jejum ajuda, é uma disciplina que também nos aproxima de Deus, que também ela mais uma confissão de nossa dependência de Deus, de que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que eu dependo. É um exercício espiritual, é um exercício de domínio próprio, de autocontrole, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, jejuar. É em nome do Jesus de Paulo, né? Exatamente, em nome de Jesus mesmo, Cristo. Então, essa conexão com Cristo, para mim... Então, agora, o que eles estão dizendo por aí, nessa batalha espiritual? Que quando você descobrir onde é que está o trono de Satanás, você tem que chamar os valentões da fé. Que o crente, ele deixa sempre o crente muito intimidado diante disso. Perceba bem, esse ensino de batalha espiritual, ele mete mais medo do que dá coragem. Mais medo do que dá coragem. Você supervaloriza o diabo, você coloca o diabo, os caras saem de lá, com um sensor ligado, as anteninhas ligadas para ver demônio em tudo quanto é lugar, debaixo da cadeira tem demônio. Então, gente, se não era esquizofrênico, fica maluco. Passa a ficar doido. E quem já começa a estribuchar. Aí já navega. A respeito do que o irmão falou, é verdade a questão das pessoas enfatizar muito a questão do diabo e esquecer o poder que é em Cristo Jesus. Eu acho interessante aquela passagem quando Jesus se depara com uma meada gadarena e eles falam porque Jesus veio tentar eles antes da hora. Ele já sabe que tem um destino, já sabe que tem um caminho, né? Isso mesmo. Mas uma coisa que eu quero enfatizar é que, igual foi falado, não é somente expulsar. Eu acho muito perigoso a pessoa expulsar e não cuidar daquele que foi liberto. Porque a gente, pela fé, orar pela pessoa, em nome de Jesus, o demônio tem que sair, mas a outra parte nossa, que tem que enfatizar, é o ensino. Porque se aquela pessoa ficou possessa, alguma coisa tem. É como o senhor falou, que às vezes tem problemas, tem falta de perdão, alguma coisa tem. Aí cabe a igreja, né, ensinar a respeito desse... Aí vem lá pro Efésios 6. Exato. Tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Se a casa ficar vazia, se ficar sem proteção, fica firme em Cristo. Ele volta com 7 demônios piores. Agora, não era só a questão do que babava, do que se buchava, do que parecia. Qualquer pessoa que se converte. Porque uma pessoa que se converte vem do mundo. Ele estava debaixo das trevas. Ele estava debaixo do domínio do mal. Entendeu? Se ele não vigiar, o inimigo volta e o destrói. Satanás anda em derredor, rugindo como um leão. Repare que ele está rugindo como. Satanás não é um leão. Leão é Cristo. Esse conceito também de batalha espiritual, de que tem duas forças, o bem e o mal, os anjos e os demônios, e ali uma batalha quase que parelha,
Isso aí é totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Que é essa, às vezes, o conceito que as pessoas têm. Eles colocam tanta ênfase nas forças do mal e colocam elas no mesmo patamar. E a gente está ali, e tem que travar, e tem que gritar, e tem que espernear, e tem que suar. Esses cultos de batalha espiritual, eles saem suados mesmo. Parece que foi pro ringue. Tanta luta, tanto grito, tanta coisa. Saem de lá. Não é verdade. Essa tese não é bíblica, porque só existe um Deus, um leão. O outro finge, o outro é falso, o outro está muito longe. A distância entre Deus e os demônios é um abismo tão imenso que nunca esteve em jogo, quando se fala em batalha espiritual, quem é mais forte, se é o diabo ou se é Jesus. Nunca esteve, isso é fora de cogitação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse conceito é muito importante. Eu quero saber do seu conceito. Nós somos, antes de Cristo, a casa está dominada pelo demônio e tal, aí a palavra diz que Jesus vem, limpa e tal, fica tudo limpo. A gente vive sob o efeito do mal o tempo todo, né, antes de estarmos em Cristo. Beleza. Quando a gente se converte, teoricamente, essa casa é limpa, a gente é uma nova criatura e começa a lutar para termos, então, a armadura de Deus para manter isso aí bem. Né? Mas qual é a diferença entre estar com a casa suja, converter e ter possessão, né? Porque a partir do encontro com Cristo, deveria estarmos com a casa limpa e não termos mais dar autoridade ao reino das trevas sobre nossas vidas. Mas ainda assim, ao longo da caminhada, a gente encontra pessoas que se convertem, vez por outra fica possuídos. E a gente tem que fazer, então, um trabalho, né, de expulsar demônio e caminhar com a pessoa até ela se reerguer de novo. O que acontece aí? A ideia geral é de que uma pessoa convertida, nascida de Deus, não deveria nunca mais ficar endemoniada. Essa é uma ideia bem básica, bíblica, o maligno não toca, não deveria ter isso. Eu creio que pessoas sinceras, que estão realmente buscando a Deus, convertidas mesmo, podem ter alguma fraqueza nessa área. Essa coisa é mais complexa do que só uma pessoa estar possuída por demônio. Acho que é mais complexa. Tem um quesito aí de seu estado emocional, do medo. Então essa pessoa tem que ser fortalecida em Deus para vencer essas crises. Como eu ajudei pessoas que estavam nessa crise? Eu ajudei fortalecendo a fé dela. Porque cada vez que ela tiver uma espécie de recaída ou alguma coisa nesse nível, ela entra em parafuso. Ela fala assim, eu me converti ou não me converti? Eu tenho Deus ou não tenho Deus? Se você não a ajudar, essa pessoa pode entrar nesse ciclo e nunca mais sair disso. Ela ainda é fraca na sua fé. Ela ainda não se apropriou do que ela tem em Cristo Jesus. Ajude-a a manter firme sua posição em Cristo. Então, ela tem que ser fortalecida. Olha, você não é de Deus? Você já não entregou a sua vida a Cristo? Então você já não nasceu, você não tem fé, você não ama Cristo. Então quando você está conversando com ela conscientemente, é isso que você tem que falar. Então firme-se em Deus, encha-se dos louvores, apegue-se, toma umas atitudes. Porque esse negócio de demônio, só demônio, tem um pouco de psicológico nesse negócio. Demônio age no nosso psicológico, mexe na nossa cabeça, então essa pessoa está num processo de confusão. É meio assim, a pessoa drogada lá. Se você acha que droga é só coisa de demônio, né? É muito mais complexo a questão da droga. Sim. O demônio está exatamente usando. Então, de repente, a pessoa já é convertida, mas ela tem aquilo como uma fraqueza. Ela pode incorrer naquela prática novamente. Aí o que a gente vai dizer quando ela cai? Você nunca se converteu, você tem que se converter, que está tudo errado. Não, eu tenho que chegar e fortalecer a fé dela. Você caiu como Pedro caiu, negou Jesus. Mas ele era um cristão, ele teve uma queda. Então Jesus vai lá, você me ama? Você não ama a Cristo? Então vamos seguir adiante, vamos vencer isso. O problema é que uma pessoa viciada em pornografia, para esse pessoal da batalha espiritual, você tem que primeiro combater os demônios que estão tomando conta da cabeça dela, da vida dela,
os demônios da pornografia. A primeira coisa que você tem que fazer para libertar a pessoa seria entrar nesse campo de batalha espiritual. Mas atitudes concretas como joga fora suas revistas de pornografia, não, apague todas as fotos e vídeos pornográficos do seu celular, do seu computador, não assista mais filmes, cuidado com as suas companhias. Gente, é fundamental. Então, para uma pessoa que está com qualquer processo de onde ela está vindo, ela precisa desse fortalecimento, dessa ajuda. Você vai ter que estar ajudando ela, porque senão ela pode cair. E se ela cair, ela pode achar que nunca foi, e na verdade pode ter sido, só que ela está em luta. Então, eu acredito que muitas vezes ela não está mais possuída. É um problema psicológico. A salvação é caminho. É caminho. É seguir a Jesus. E nesse caminho há tropeço. Nesse caminho fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A ideia é, se eu estou no caminho, quando eu entrei no caminho eu fui salvo. Estou no caminho, estou sendo salvo. Estou no caminho. E serei salvo quando finalmente, até o fim, perseverando, estar do lado de lá. Isso, só duas colocações. Sim. Eu tenho meu irmão ele é cavalo, né? De Exu Caveira. Sim. Meu irmão. E ele passou uma época muito difícil na vida dele, e eu e o Simei trabalhamos com ele, e ele veio para o Evangelho, só que ele foi para uma igreja que não tinha muito acompanhamento. Ele optou ir para uma igreja que não tinha muito acompanhamento. E hoje ele voltou a ser cavalo de Exu Caveira. Né? E uma conversa que eu tive com ele, eu perguntei, por quê? Ele falou assim, eu estava lá, eu era cuidado. Eu vim para cá, não fui cuidado. Eu sou cuidado. Então, muitas vezes, essa questão da incorporação novamente é a falta do cuidado, né? Cuidado. Do amor. Do amor e também, às vezes, do medo. A pessoa também volta para lá porque ele se sente intimidado. Os demônios também lá intimidam. Se você sair, eu vou matar a sua família. Eu vejo meu irmão, pela coisa do meu irmão, é mais a questão do cuidado. Né? Cuidado. Então, temos que ter cuidado. Discipulado, o ensino, o grupo. Eu acho que uma das falhas da igreja é isso. Falta do cuidado e da atenção da pessoa. Por isso que volta a essas práticas anteriores. O senhor falou lá do local do trono. É só ler o livro Batalha com Apocalipse, de Edward Sork, que fala que o portal do inferno era o Arcos da Lata no Israel. É um livro secular. Cada um tem o... Mas a minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas com ligação de batalha espiritual, que eu coloco o diabo debaixo dos meus pés. Né? Eu costumo falar que é o seguinte, de repente ele olha que você calça 42 e te dá um sapato 38, você vai ver o que é bom para todos. Né? O que o senhor acha dessa colocação? Quem amarrou Satanás, já amarrou, foi Cristo na cruz. Está amarrado. Não sou eu que amarro. Já está. Isso são declarações bíblicas. O problema é que a gente acha que não está e fica amarrando. Cristo já venceu. Quando ele entrou no mundo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus e disse que isso era um sinal de que era chegado o reino de Deus, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não amarrar o valente, e assim pode saquear os bens. Portanto, Cristo estava saqueando o inferno, tinha já entrado na casa do valente, o príncipe deste mundo, tinha amarrado, e agora ele estava expulsando o demônio, e o demônio não podia fazer mais nada para impedir a ação. Por isso que Jesus fala para a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ele já amarrou, ele já nos deu poder. Quando ele subiu aos céus, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, eu é que cuido, eu é que amarro Satanás, eu é que cuido de Satanás. Vocês vão pregam o evangelho, façam discípulos de todas as nações. É a fé, é a palavra, é a justiça, são as minhas atitudes nas quais eu devo permanecer, que são a minha armadura, é a minha fé, é a firmeza na palavra, é a pregação do evangelho, é o capacete da salvação, sabe, aquela confiança de que eu estou em Cristo. É assim que eu venço o diabo. Eu venço o diabo caminhando, eu venço o diabo orando, eu venço o diabo na família, nos relacionamentos, trabalhando, na minha jornada, com todo esse revestimento. Quando os discípulos voltaram todos contentes porque os demônios se submetiam a eles, no nome de Cristo, é claro, Jesus falou, alegrai-vos muito mais porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um raio. A queda de Satanás já é algo
que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Então nós já vivemos num tempo em que a vitória, a batalha decisiva já aconteceu. Então esse amarrar, essa subjugação do demônio já se deu. E a gente trava a nossa batalha como mais do que vencedores. Nós nos apegamos a Cristo e nele não tem para ninguém, o maligno não toca. Sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. O apóstolo Paulo fala que Cristo sempre nos conduz em triunfo. E essa figura bíblica é muito interessante porque tem a ver com aquele momento de do que retorno. O soldado romano, o general romano, voltava triunfante com todas aquelas pessoas, né, presas de guerra, e a cidade estava louvando, exaltando, né, o general que venceu na guerra romana. Então essa é a ideia, Cristo já venceu e ele sempre nos conduz em triunfo. O grande problema é que tem gente que sai do cortejo, né, do triunfo e vai ficar brigando lá. Ou não tem essa convicção. Não precisa, não tem essa convicção de que ele já venceu. Nós estamos no vencedor. Somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, quando vier qualquer coisa ruim, você sabe que às vezes tem aquele dia que é mau. Ele fala disso no Efésios capítulo. O dia mau, para resistir no dia mau. O diabo não ataca você todos os dias do mesmo jeito. Ele vai ter um dia da emboscada. Naquele dia da emboscada, fura pneu, funde o motor, é fechado, acontece, briga, é um dia, aí culmina com uma série de insatisfações e desilusões e complicações que deixa você já para lá de Bagdá, e aí vem aquela tentaçãozinha elementar para falar assim, é agora. Então, vigia. Mas para resistir no dia mau, você tem poder. Deus não permite que você seja tentado acima das suas capacidades. Veja, tudo isso, você tem esse contexto todo, você não é uma pessoa que está à mercê do mal. Não é uma pessoa largada aqui andando à mercê do mal. Haverá ataques, mas mesmo esses ataques estão debaixo do crivo da soberania de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas fazem parte, cooperam. Você vai ser exercitado, treinado. É o momento de você manifestar a sua fé, revestir-se ainda mais da armadura e vencer. Diz lá, quem mais levantou? Denise. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala que nós estamos desenvolvendo a nossa fé. Nossa salvação. A nossa salvação. E se a gente volta lá para o Antigo Testamento, a gente vê Josué e Moisés na caminhada lá da Terra Prometida, o quanto que eles tinham que lutar, a terra já tinha sido dada, mas eles tinham que lutar e tomar posse daquela terra. E a mesma coisa somos nós hoje. Nós lutamos, desenvolvendo a nossa salvação em Cristo, e a gente passa lutas, mas como até o apóstolo Jesus venceu todas as coisas se submetendo ao Pai, né? E ele sofreu, ele padeceu para que aprendesse o caminho da obediência. E nós também, nós passamos por isso. E eu penso que Deus, ele tem Satanás como instrumento nas mãos dele. E como o apóstolo Paulo também ele tinha, né, esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, nós também temos muitas vezes esses mensageiros para nos esbofetear e a gente chegar à perfeição, até né, a estatura do varão perfeito. Então nós estamos caminhando nesse processo. E esse negócio de esbofetear pode ser um sparring, né? Sabe a ideia do sparring? Sparring. Bom, o lutador de boxe, vamos lá, o Mike Tyson. Então, como é que ele treina? Ele tem que ter um sparring. Alguém para apanhar e para bater também, porque você tem que travar ali uma luta. Deus, na sua soberania, está permitindo aquela ação maligna e controlando os limites daquela própria ação para que ela cumpra determinado propósito benéfico, porque tudo na mão de Deus, olha que coisa mais incrível, tudo que vier a acontecer nas mãos de Deus, para quem é filho de Deus e ama a Deus, coopera para o nosso bem. Então isso aí vai ser... Então a gente não tem que ficar... Outra coisa é quando o apóstolo Paulo lá entrega aquele homem a Satanás... Para ser salvo. Para ser salvo. Ou seja, o diabo está cumprindo algumas funções, digamos assim, de disciplinares, né? Nesse processo de santificação.
Então, nas mãos de Deus, o diabo pode cumprir uma função, digamos assim, para o benefício. Quando a gente fala diabo, pode ser qualquer enfermidade, qualquer mal, qualquer coisa, e a própria ação maligna, os intentos malignos. O diabo quis matar Cristo, e derrubar e destruir, só que Deus usou isso para a nossa salvação. Então, João 10:10 fala, né? O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio, veio para que temos vida em abundância. ponto final. Amém. Mais alguém? Questões? Opa, lá atrás, depois você. Bispo, uma pergunta. Quando se fala de batalha espiritual, se fala de libertação, certo? Sim. A gente pega muito assim, no caso, conversando com os jovens, sobre maldição hereditária. Essa tese sobre maldição hereditária que está por aí, atrelada a esse movimento de batalha espiritual, diz que até um crente pode estar debaixo de maldição hereditária e continuar debaixo de maldição, ser um maldito e tal. E eles usam muito o texto de Êxodo para dizer que Deus visita a iniquidade praticada pelos pais, dos filhos até terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, tal. Então isso seria hereditário, mas a gente tem que fazer a interpretação adequada. Porque uma interpretação equivocada, semelhante a essa que eles estão dando hoje, foi praticada no contexto de Israel. E daí surgiu até um provérbio que dizia assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. E Ezequiel 18 vai dizer: esse provérbio, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram, nunca mais deve ser repetido em todo Israel. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Com isto, o profeta acaba com aquela má interpretação de que as pessoas eram vítimas. Porque isso era uma ideia: eu sou vítima do meu pai. Vítima, o que eu posso fazer? Por incrível que pareça, é muito confortável a ideia: eu estou debaixo de maldição. O que eu posso fazer? Eu não sou responsável. Não sou responsável. É culpa do meu pai, é culpa do meu avô. Tem um espírito de prostituição na minha família. Quer dizer, coitado, o que eu podia fazer? Era inevitável. As pessoas dizem: é inevitável. Maldição. Eu sou simplesmente um fantoche nas mãos. Então, por incrível que pareça, isso justifica o pecador e seu estado. Por isso que Deus chegou, passou a borracha em toda essa má interpretação. Só que o que o pessoal faz hoje? Ressuscita a má interpretação. Num certo sentido, eu concordo que a gente ainda está debaixo de maldição. A gente ainda morre. Uma maldição, ou maldição. Não é? Ainda sofre dor, ou maldição. Ainda fica enfermo, ou maldição. Essa só na segunda vinda de Cristo, tá? Tá entendendo? A última batalha ainda não aconteceu. Nós só temos os primeiros frutos, nós não temos uma colheita completa. Agora, as consequências dos pecados dos pais, num certo sentido, logicamente, socialmente falando, a gente sofre. Meu avô tinha uma chácara, tinha uma casa em Santos, tinha uma casa em Santo André, tinha umas outras propriedades, mas um dia tomou a decisão errada de começar a se embriagar. Desviou-se dos caminhos do Senhor. Tornou-se um ébrio. Envolveu-se com mulherada, aquela coisa toda. O que aconteceu? Trouxe desgraça para os filhos. Hipotecou tudo. Deixou uma herançazinha para nós. Tudo. Perdeu tudo na marvada pinga e naquela vida. Tudo. Consequência para os filhos? Obviamente. Consequência para os filhos. Consequências naturais? Obviamente. Algumas delas genéticas. Obviamente. Não dá, eu vou ficar careca mesmo. Já viu meus irmãos, meu pai e tal? Não tem, não escapa. Está entendendo? Não tem jeito. Essa questão genética. Não tem. A gente pode orar, fazer. Vai ter que lidar com isso. É a sua constituição. Seu DNA. Alguns vão ter problemas nessa área, outros vão ter problemas numa outra área. Física e tal. Aliás, nós estamos num corpo mortal corruptível. Então, aqui a gente sofre tudo isso.
O Isaac não ficou cego no final da vida? O Jeremias, profeta do Senhor, morreu de uma enfermidade, possivelmente um câncer, alguma coisa assim. Gente, nós vamos morrer, perecer. Então, aí fala, porque a pessoa era macumbeira, porque eles fizeram um pacto com o demônio, meu pai me amaldiçoou. As palavras têm poder. Bom, as palavras têm poder, mas que poder elas têm? Tem que também dar o crédito devido, não pode nem mais nem para menos. Se você ouve de seus pais quando é criança coisas ruins, isso pode afetar você psicologicamente, emocionalmente, certamente, tem poder nesse nível. Agora, as pessoas, eles colocam esse poder no nível de uma maldição que te acompanha, um espírito que ficou cravado em você, sentou em você, pendurou no seu pescoço, um encosto, sei lá, uma coisa assim, que é o diabo que te carrega agora. É uma coisa louca. Aí você precisa, depois de crente, isso é que eu acho um absurdo, depois de convertido, ter passado pelas águas, ser nascido de Deus, você precisa passar por uma terapia de libertação, de cura para quebrar maldição. Gente, quando eu fui para a cruz, meu velho homem foi crucificado com tudo que ele tinha de velho, não é isso? Na conversão. Então, se tinha alguma maldição, ficou lá. Agora, algumas coisas psicológicas e tal, tem que tratar. É aquela questão ainda, sabe? Ser cura interior. Ainda entendo, porque você é um bicho complexo, sua cabeça é complexa, você tem muitas tentações, você precisa de ajuda, de se firmar em Deus, de ser edificado, de ser instruído, de ouvir tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no começo dessa carta, para você se fortalecer em Deus, para depois falar assim, agora vigia, fica firme. Amém? Mais alguém aí? Pode falar. Depressão. Muita gente fala assim, que a gente cai em depressão, crente cai em depressão por causa da falta de fé, ou pelo da fé. E falando sobre dependência química, é a mesma coisa? Assim, é mais coisa da cabeça, que está na sua cabeça, o pensamento errado que você tem que mudar para assim, as crises parar de aparecer, ou é espiritual mesmo? Depressão. Normalmente tem um elemento genético. Dá uma olhada. E o meu nutricionista falou que a minha família tem tendência, porque minha mãe já teve, minha tia já teve. Normalmente. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha questão genética não possa ter. Estou falando normalmente. Então você tem que vigiar mais. A sua tendência, às vezes, vai ser mais para baixo, ser mais pessimista, começar a se autodepreciar, achar que não vai dar nada certo, perder as cores, o mundo vai perder a cor colorida, aquela coisa toda. Então você tem que saber que é a sua fraqueza. E vai ter que vigiar. Não vai existir um momento na sua vida, você falar assim, agora, depressão, não tem para ninguém. Não, você vai ser uma pessoa que vai ter que conviver com isso, eu diria, o resto da sua vida, como uma fraqueza. Você tem que saber disso. É uma tendência que você tem. Eu estou falando de você, mas estou falando de quem tem. Tem pastores com depressão. Aí tem muito pastor se matando hoje. Eu acho que tinha antes, mas agora está mais tudo hoje é divulgado. Mas eles não estão se matando porque eles são pastores. Eles estão se matando a despeito de serem pastores. Não é o pastorado que está matando as pessoas. É que ele é deprimido. E aí, se é deprimido, você pode ser policial, você pode ser presidente da república. A depressão é bem democrática. Pega todo mundo e tal. Só que algumas pessoas têm uma tendência para ela, até sem motivo nenhum. Não tem nem motivo. Concretamente, você fala, não tem motivo nenhum, está tudo normal. O que aconteceu? Não, é químico. Aí tem elementos químicos, biológicos, físicos, emocionais, contexto, cultura. Aí, atiçado por todas as ações diabólicas que o diabo vai tentar te enganar, tudo isso ele vai se aproveitar de um ponto para ajudar. A droga também. Tem gente mais suscetível à droga do que outros. Tem gente que é questão genética. Tem gente que vai por questão de bebida. Tem gente que vai beber socialmente. Tem gente que não pode beber socialmente de jeito nenhum. Tem gente que toma uma e já faz discurso, sobe, desce, faz pirueta. Já ficou afeto e falou, o que é isso? E o outro cara... E alguns vão se viciar rapidinho. Outros não. Comprovou o seguinte, o sistema nervoso central é uma zona prazerosa. Está alojado aqui.
Então, se esse prazer na vida dele destacou, é o que vai acontecer. Então, ele vai ter que manejar esse prazer estabelecido no sistema nervoso central, que é o controlador do corpo, do sentido, das emoções. E isso é real. Tanto que eu estava falando, é a mesma coisa da genética. Soma a genética, mas pensa assim, um fatores culturais. Soma o sistema nervoso central, o cara ele se entrega. Né? Então tem que remanejar tudo isso dentro dele, ajudá-lo a entender o organismo dele. Verdade. Não é diabinho, não. É o tal do bichinho do organismo. Claro. Cara, Agora, o diabo está trabalhando com todos esses elementos. Aí você tem, por isso é complexo. Ele te aproveita, mas tem que tratar. Ele te levanta para depois te derrubar. Ele te dá aquele prazer, aquela coisa, depois te joga lá no... Então, e tudo isso você tem que entender que é muito mais complexo. Então as pessoas às vezes simplificam o demônio. Vamos repreender o demônio, acabou tudo. Não é. Vai ter que tomar atitudes concretas, vai ter que vigiar, vai ter que se policiar, vai ter que saber qual que é a sua fraqueza, vai ter que se... Qual é o álcool é o maior, comprovado, todo cientista comprovou que o álcool é o pior, a pior substância. É aquela que ele mata e ele deixa sequelas mata os outros. Mais que o carro que... Então esse negócio de vergonha na cara, deixei de beber, é uma coisa, talvez teu corpo não era tudo isso. Você pensava que era tudo, mas não é bem assim. Tem que escraviza. tratar. Se não tratar, você vai... E outras coisas que a gente podia falar, glutonaria, podia falar de doce. Eu era magro, que era uma beleza. Eu casei com 63 quilos, eu quase voava, flutuava. Era uma feiura, não era uma beleza. Não, eu vou olhar para lá. Mas, na verdade, eu tomei mais jeito agora, uns 23 semanas. Eu emagreci já 6 quilos em 3 semanas. 2 quilos por semana, mas nem quer ver doce. Mas eu senti que eu estava viciado em doce. Minha esposa é culpada, ela não dá conta. Eu aproveitei que ela não dava, ela estava atrás do bioma ouvindo tudo. Porque na casa da minha mãe, isso é uma questão também cultural. Na casa da minha mãe, não tinha doce de sobremesa, era sempre uma fruta. E eu, minha juventude inteira, não comia doce, raramente, como sobremesa. Aí casei, um docinho, ela sempre caprichosa para fazer doce. Um docinho, é o bolinho da tarde, e eu fui engordando. Fui para a igreja de Mirandópolis, que é uma perdição. Aquela igreja é uma perdição. Em termos de... tudo é comida. Você vai lá, oração, reunião de oração. Vai para a reunião de oração, tem comida. Vai para a vigília, tem comida. Célula, tem comida. Os cultos, gente, o churrasco do primeiro, uma coisa incrível. Ali é comida. Então você vê nesse contexto também da comida, da comilança, isso é uma perdição. Então o seu contexto determina muita coisa. Aí um hábito que você não tinha, você adquire. Agora, para se libertar do malvado doce é um custo. Você vai ter crise de abstinência. Sim. Né? Ou café, ou qualquer outra coisa. Mas você tem que lutar. É a minha luta agora. Né? Me ajudem. Tá entendendo? Então é legal para adquirir novos hábitos. Então é todo um esforço, é toda uma questão de também muita atitude. Ir à igreja, ter novos hábitos, orar, levar as coisas a sério. Sabe, não se vê se o diabo só repreendendo, pulando, fazendo, apontando. É muita atitude junto, que é condicionamento, um novo condicionamento. Gente, eu acho que já falei mais. Agradeço muito, foi muito bom estar com vocês. Mas você vê, a gente vai abrindo o leque, tem muita coisa aí. Não subestime o diabo, ele é ardiloso. Tem o meu livro, que eu esqueci de trazer. Eu não sou um bom vendedor. Mas nesse livro, dividido em 2 partes, 10 primeiros capítulos, trata de toda a base bíblica e tal, toda a essência para a batalha espiritual. E os 10 últimos capítulos são práticos. Tem 10 capítulos sobre essas questões. Algumas vocês levantaram, tem outras lá. É interessante. Recomendo. Tem pouquíssimos livros. Está praticamente esgotado. Eles estão agora para fazer uma segunda edição. Mas eu esqueci de trazer. Se alguém tiver interesse, eu vendo baratinho para vocês. Deus abençoe.